Bem, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma sessão do nosso Journal Club. Hoje que vai apresentar para a gente é o aluno da casa, né, o João Marco, aluno de mestrado. João, você tem aí de 35 a 40 minutos para apresentar e fica à vontade. Muito obrigado. Eu vou botar aqui em modo tela cheia, que aí eu acho que vai ficar melhor para todo mundo ver. Eu vou botar isso aqui. Bom, eu estava em dúvida quando marcaram data aí para apresentar, estava em dúvida se eu apresentaria um artigo ou não. Aí eu acabei decidindo apresentar o que eu trabalho, o meu trabalho mesmo, que eu estou fazendo no mestrado. Eu sou aluno de mestrado do professor Daniel Barsi. Eu estou faltam 8 meses para terminar o mestrado. Estou no último período, mas teve uma extensão aí por conta da pandemia. Quase terminando, né? Mas, bom, mostrar para vocês basicamente o que eu estou fazendo, que é justamente a gente está estudando supercondutividade, né, considerando dentro da supercondutividade algumas interações que em geral não são consideradas, que são as interações de líquidos de Fermi, as interações multipolares. Bom, vou começar então dando uma breve introdução. Aqui talvez possa ficar um pouco corrido, porque se eu pegasse para introduzir estudo matematicamente igual eu sempre faço, ficaria muito tempo só nessa parte da introdução, mas que são os modelos com os quais eu trabalho que eu mudo, né? A gente está mudando esses modelos. Bom, dando uma introdução rápida sobre isso com a supercondutividade, né? A supercondutividade ela foi descoberta em 1911 pelo Heike Kamerlingh-Onnes. A pronúncia desse nome eu sempre esculhambo essa pronúncia, porque eu não sei. Mas, enfim, ele estava estudando fios de mercúrio em baixas temperaturas, ele descobriu que esses fios de mercúrio, a resistividade desses fios de mercúrio em baixas temperaturas, ela, quando chegava numa temperatura crítica, que lá eu acho que era em torno de 4,2 Kelvin, a resistividade não é que ela caía, ela tinha uma queda brusca para zero, a resistividade se tornava zero. E isso é o que a gente conhece como o estado da matéria, que é o estado supercondutor, né? Bom, posteriormente, dois caras chamados Meissner e Oxenfeld, eles pesquisando magnetismo em supercondutores, eles descobriram em 1933 um efeito que bom, uma frase forte, mas o que define um supercondutor é esse efeito, na verdade, basicamente, que é conhecido como efeito Meissner ou efeito Meissner-Oxenfeld, que é que os supercondutores são diamagnéticos. Perfeitamente diamagnéticos. Eles têm um comportamento, e eles são diamagnéticos de uma maneira bem específica. Não vou entrar muito nesse mérito, porque não diz respeito ao trabalho que eu vou apresentar para vocês. Quer dizer, diz respeito, mas não vai fazer diferença aqui nessa apresentação. Em 1935, os irmãos London vieram com uma equação, com um modelo, né, para tentar explicar o efeito Meissner-Oxenfeld, que é, como eu disse, é fundamental nos supercondutores. Então, o primeiro modelo queria explicar o efeito Meissner, que era uma equação que dizia respeito à corrente dentro do supercondutor e como essa corrente se relacionava ao potencial vetor. E aí veio o primeiro modelo fenomenológico para explicar essa transição de fase supercondutor, metal supercondutor, né? Que foi o modelo Ginzburg-Landau, que é onde eu começo a trabalhar, onde eu comecei a trabalhar, na verdade. O modelo Ginzburg-Landau, ele se baseia no seguinte: você tem uma energia livre, que a gente chama de energia livre de Ginzburg-Landau, né? E essa energia livre é um funcional num parâmetro. Esse parâmetro, aqui nesse caso, é um parâmetro complexo, um escalar complexo, que é esse psi, que a gente chama de parâmetro de ordem. E esse parâmetro de ordem vai meio que definir, quando a gente está próximo ali à transição de fase, em temperaturas próximas à temperatura crítica da transição, ele vai definir se a gente está no estado metálico, nesse caso, ou no estado supercondutor. A gente normalmente, em casos gerais, para qualquer transição de fase, a gente chama de um estado desordenado para um estado ordenado. No caso, o estado desordenado aqui seria o estado metálico, o estado ordenado é o estado supercondutor. E como é que ele define isso? Bom, quando ele é igual a zero, ele está no estado metálico. Quando ele é diferente de zero, ele está no estado supercondutor. É basicamente isso. E aí e a partir dessa energia livre, a gente consegue achar soluções para esse parâmetro de ordem, para descrever o estado supercondutor, e a gente acha quantidades importantes ali dentro, né? As duas quantidades que eu quero comentar mais
são essas duas quantidades aqui. A primeira, a gente acha quando não tem campo magnético, a gente bota isso aqui igual a zero, esse A igual a zero, e a gente acha uma solução não homogênea, né? Porque existe uma solução homogênea, uma solução constante para Psi aqui. Que surge esse que a gente chama de comprimento de coerência de um supercondutor. Esse comprimento de coerência diz basicamente o seguinte, que quando você perturba alguma parte do supercondutor, qual a distância que ainda vai ser sentido aquela perturbação? Ele tem, lógico, a importância disso é maior, mas isso é um exemplo de uma coisa que você perturba um ponto, qual a distância que isso vai ser sentido, né? E a outra coisa é quando a gente bota a interação com o campo magnético e a gente minimiza essa ação em termos do potencial vetor a gente retorna aquela equação de London, uma equação tipo London, do tipo dos irmãos London de 1935, que a gente acha que a gente conhece como o comprimento de penetração de London, que é o quanto o campo magnético penetra o supercondutor, basicamente. Além disso, eu esqueci de comentar, existem dois tipos de supercondutores. Tipo 1 é o que apresenta o efeito Meissner puro, né? Puramente diamagnético. Existe um tipo 2 que ele permite a penetração de campos magnéticos, mas essa penetração é feita de uma forma bem específica, por meio de vórtices, que foi explicado por Abrikosov. São os vórtices de Abrikosov. Esse é o primeiro modelo que eu estudei no meu trabalho. O segundo modelo foi o modelo microscópico, assim por dizer, da supercondutividade, que é o modelo BCS, a teoria BCS. A teoria BCS ela estuda interações entre elétrons. Quais interações entre elétrons? Ela basicamente ela supõe que num dado material, né, você tem um gás de elétrons ali dentro, e que esses elétrons eles interagem por meio de pares. Esses pares são conhecidos como pares de Cooper, e essa interação entre esses pares é mediada por fônons, pelos fônons, as vibrações da rede do próprio material. O gás de elétrons está codificado aqui, onde esse C Dagger e esse C são criação e aniquilação de elétrons. A interação entre os pares de Cooper está aqui. Como a gente pode ver, eu tenho uma criação de um par aqui, K menos K, up e down. Isso é um par, basicamente, dois elétrons, um spin up e um spin down com momentos opostos, é o que a gente conhece como par de Cooper. Para lidar com essa hamiltoniana, ela é quártica, né? Então a gente faz uma técnica que se chama campo médio nela, uma aproximação de campo médio nela, e a gente chega a essa nova hamiltoniana quadrática. E aqui eu não vou explicar as contas, porque eu fiz elas, acabei fazendo essas contas, refazendo essas contas no que eu trabalhei, mas aí basicamente a gente chega a esse delta aqui, que é a equação de gap, que é equivalente àquele parâmetro de ordem psi. Antes lá, quando esse gap é zero, eu estou no estado metálico, ou seja, eu fechei o gap. Eu não tô e quando o gap abre, o delta é diferente de zero, eu estou no estado supercondutor. Basicamente isso. Aí eu vou para o que é o meu trabalho de fato, no mestrado. O que a gente fez primeiro? A gente quer estudar a possibilidade de introduzir as interações elétron-elétron, que não só essa mediada por fônons, dentro no modelo de supercondutividade. A gente começou da forma mais simples, que é Ginzburg-Landau. Como é que eu vou introduzir essas interações em Ginzburg-Landau? A primeira coisa que eu tenho que saber é que simetria de calibre tem que ser mantida. Simetria de calibre para Ginzburg-Landau para supercondutividade é o importante. A quebra espontânea de simetria ocorre e aí eu vou para o estado supercondutor. Mas eu tenho que ter simetria de calibre. E eu tenho que ter... A gente pegou interações da forma mais próxima ao que a gente já conhece, ao que já se conhece de líquidos de Fermi, introduziu de forma meio fenomenológica, com constantes que a gente não conhece dentro da nossa energia livre, estudou os efeitos. Aqui a gente se limitou já apenas à interação de dipolo e quadrupolo. A gente não pegou monopolo, interação de densidade, porque basicamente ela vai ter a mesma forma que esse termo B, psi a quarta aqui, e ficaria, B já é uma constante fenomenológica, ficaria um B mais gama aqui, vamos supor, uma outra constante. B é uma constante fenomenológica, gama é uma constante. Fica, no final, uma constante que a gente não conhece. Mas aí é basicamente isso. Então, a gente só pegou dipolo e quadrupolo. Quando a gente vai estudar BCS, a gente já considera a interação de densidade ou monopolo também. A gente supôs, então, interações desse tipo aqui,
corrente, dipolo, né? Quadrupolo. E, bom, a gente fez os cálculos em cima desse novo, com essas novas interações. A primeira coisa que a gente queria achar era justamente aquele comprimento de correlação. Bom, aquele comprimento de correlação a gente acha na teoria, no modelo Ginzburg-Landau normal, com uma solução desse tipo aqui, só que aqui, em vez de xi, é xi. E essa forma aqui, ela é uma solução exata do modelo Ginzburg-Landau, no caso, sem essas interações, sem as interações multipolares. Porém, as novas equações que eu tenho para esse modelo, elas não têm uma solução exata. Elas, pelo menos conhecida, né? Não tem uma solução exata conhecida. Então, a gente teve que usar um método de aproximação para achar uma nova solução, que foi justamente o seguinte. Eu espero ainda que um supercondutor se comporte aproximadamente como antes. Isso é, no infinito ele se torna uma coisa homogênea e tal. Ou quando eu tenho um supercondutor homogêneo, ele vai ter vai ser uma coisa, a solução homogênea continua a mesma coisa e tal. Então a gente pegou uma solução do mesmo tipo de Ginzburg-Landau que a gente tinha antes e a gente fez o seguinte: vamos fazer uma aproximação funcional. A gente pegou essa solução, que é igualzinha à solução unidimensional lá do caso Ginzburg-Landau usual, com um novo comprimento de correlação e jogou dentro da nossa energia livre de Ginzburg-Landau. Bom, aqui sem interação com o campo magnético. Tá? Tendo então agora essa nova energia livre, essa energia livre aqui está em termos de um novo parâmetro, que é justamente meu comprimento de correlação, porque em X eu estou integrando, né? Energia livre se integra. E aí eu estou em termos desse novo parâmetro xi', que é meu comprimento de correlação. Bom, e como é que eu fiz? Já que eu tenho a minha energia livre em termos de novo parâmetro, eu vou minimizar em termos desse novo parâmetro. E aí, minimizando em termos desse novo parâmetro, eu consigo achar um novo comprimento de correlação, e esse novo comprimento diz como o comprimento anterior muda por conta das interações. Bom, a gente fez essas contas e achou esse novo comprimento aqui. Eu deixei da forma quadrática, que é a forma que fica mais simples. Mas o novo comprimento, ele varia, ele é uma variação em torno, vamos supor assim, em torno do antigo, do comprimento usual de correlação do supercondutor, e ele é renormalizado em termos de D, onde esse D o termo da interação quadrupolar. Pelas contas, a gente vê que a interação dipolar não vai fazer diferença no comprimento de correlação. Isso, inclusive, já foi mostrado, uma das referências que eu uso já mostrava que isso realmente não deveria, a interação de dipolo não deve fazer diferença em si. Bom, o próximo passo, então, a gente achou aqui como o nosso comprimento de coerência muda, coerência ou correlação, tanto faz. É que correlação às vezes é usada também. Mas como o nosso comprimento de coerência é alterado em termos da nossa interação quadrupolar, isso aqui depende da temperatura, isso aqui depende da temperatura, então isso é uma função da temperatura, dependendo quando você está muito próximo à criticalidade, ou mais dependendo do ponto que você está ali, essa mudança varia um pouco, né? Mas aí, enfim, o próximo passo, a gente calcular justamente aquele comprimento de penetração de London. Como é que a gente faz, então? Bom, para introduzir a interação com o campo eletromagnético na nossa energia livre, o que a gente faz é acoplamento mínimo, né? Que é o que se faz lá de teoria de campos, por exemplo, faz acoplamento mínimo. Eu tenho um campo escalar, eu tenho uma simetria de calibre global, eu quero ir para a simetria de calibre local, eu troco minha derivada por uma derivada covariante. E aí eu tenho a simetria de calibre local. Bom, o acoplamento mínimo é só trocar a derivada por isso aqui. Minimizo em termos do meu potencial vetor, a minha energia livre, e com essa minimização eu acho uma equação para o meu potencial vetor, que é essa equação aqui. Bom, aí vem um problema sério, porque assim como antes a gente achou uma equação que não tinha solução exata, isso aqui é uma equação não linear vetorial muito, muito esquisita, assim. Muito, muito estranha, né? E aparentemente não tem solução exata também. Se você considerar que A é um vetor aí, sei lá, de 2 dimensões e B está numa terceira, vamos supor. Bom, aqui eu tenho
duas equações acopladas ainda. Então, assim, é complicado. Duas equações vetoriais acopladas. Enfim, o que a gente faz, então? Bom, tem duas abordagens que eu posso tomar. A primeira abordagem é o que eu chamo de resposta linear. Resposta linear, basicamente, eu não vou considerar a parte não linear. Eu vou considerar, ver o que a parte, só a parte linear, quais são os efeitos que causam, porque a gente pode ver aqui que já tem uma mudança. O C, a interação dipolar já está computada aqui. Já está tendo influência aqui dentro. Bom, considerando então só a resposta linear, que é só essa parte da equação, eu consigo calcular um novo comprimento de penetração de London, que é igual, quando o C é zero, ele é igual ao antigo, né? Mas que ele está sendo aqui também renormalizado, vou botar assim, estou usando da forma leiga da palavra renormalização aqui, mas ele é renormalizado em termos dessa minha nova interação C, a interação de dipolo, né? Bom, então eu achei aqui como a interação quadrupolar muda o comprimento de coerência e como a interação dipolar está mudando o meu comprimento de penetração de London. Bom, a gente fez várias análises, fez umas análises gráficas e tal, não cheguei a não botar aqui porque eu achei que ia ficar muito longo, eu queria ir para o próximo passo, que é a BCS. Mas antes de ir para a BCS, eu só quero falar que a gente também fez uma abordagem considerando a parte não linear da equação, e aí nesse caso considerando a parte não linear, a gente chegou a essa equação aqui. A gente considerou um caso mais simples, onde o meu A dependeria só de X, mas estaria alinhado com Y. E aí, bom, essa equação ela até tem solução exata, na verdade, mas a solução exata dela é puramente imaginária, o que não adianta de nada para a gente. Uma solução puramente imaginária, mas ela tem solução. A gente achou uma solução perturbativa dela. A gente fez um método de aproximação perturbativa nessa equação, em termos de uma solução usual, usado em Ginzburg-Landau lá, e a gente, em London, quer dizer, e a gente acabou perturbando em torno da solução já conhecida e achou uma solução. Eu não botei aqui porque depende de uma função de Bessel, uma equação, uma solução grande pra caramba, e eu ainda não achei as constantes de integração também, uma coisa que eu estou devendo no trabalho. Mas, enfim, a gente conseguiu, então, achar como influencia, a interação dipolar influencia o comprimento de penetração de London e como a interação quadrupolar influencia na coerência do supercondutor, na comprimento de coerência do supercondutor. E aí vem o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bom, considerar BCS mais interação multipolar. E aí a gente já está lidando com meio que microscopia, né? Com microscopia. Então, o que a gente quer saber é como mudam as coisas, né? Como aquele C, aquele D e aquele B também vão mudar em termos das interações multipolares. Bom, como é que a gente introduz essas interações multipolares? Novamente, a gente tem o termo livre de dispersão do elétron. Aqui eu só botei o somatório, não estou especificando up nem down, né? O termo de BCS, que eu tinha mostrado antes de vocês, com os pares de Cooper. E aqui a gente tem um termo do tipo Landau lá para líquidos de Fermi. Bom, o que a gente pode fazer é esse parâmetro de FK', ele pode ser expandido em Fourier. Aqui eu estou considerando sempre um caso bidimensional, tá? Mas desde o começo lá. Mas a gente pode expandir esse F esse FK' em Fourier, que é a expansão multipolar aqui que a gente está chamando, e fazer os cálculos truncando a série em algum ponto. Quais termos que a gente vai considerar nessa expansão? Bom, os termos monopolo, dipolo, quadrupolo, que são exatamente esses daqui. Bom, o termo monopolo é um termo constante, quadrupolo ele depende do cosseno de θ, onde aqui parece que está saindo a dependência de K e K', mas não. Esse θ aqui é justamente o ângulo entre K e K', tá? Por isso que o somatório aqui em cima de K e K' faz sentido ainda em cima desse θ. E o termo quadrupolar, que é desse tipo aqui. Bom, eu não vou... Logicamente, como já era a BCS já é uma coisa complicada, a gente não pega os três termos, joga e faz a conta com os três termos juntos. A gente começa passo a passo. Faz primeiro com um, depois com outro, depois com outro, depois faz com tudo junto, tenta fazer com tudo junto. E aí vem a primeira conta, que é só com o termo de monopolo, né? O termo F0. Bom, a gente botou o termo de monopolo sozinho, é um termo constante, é o caso mais simples ainda.
E o que a gente fez foi o seguinte. Bom, eu tenho aqui uma nova Hamiltoniana. Essa Hamiltoniana não é quadrática. Eu vou fazer campo médio nela. Basicamente isso. Fiz campo médio nessa Hamiltoniana. Cheguei a uma nova Hamiltoniana, que é desse tipo aqui. Onde aqui, aparentemente, esse ρ aqui, ele diz respeito justamente à interação de densidade aqui, de monopolo, né? E aqui eu tenho aquele termo usual de BCS com parâmetro de ordem delta. Isso aqui são termos constantes, eu não especifiquei eles aqui, eles são importantes, mas para as contas que eu vou mostrar não tem muita importância. Então, bom, aí o que eu estou tendo é como se fosse um caso BCS usual, mas eu estou tendo só uma soma aqui, um shift, né? Uma mais ali na parte da dispersão, na parte quadrática usual. Bom, essa Hamiltoniana aqui, para a gente trabalhar com ela, o que a gente faz é... aqui, lógico, desculpa. Tem as equações, né? As equações para o delta e para o ρ ficam dessa forma aqui. Isso são equações autoconsistentes, eu vou mostrar como é que elas ficam. Mas o que a gente faz para conseguir achar a forma mais fácil, mais simples dessas equações autoconsistentes é diagonalizar essa Hamiltoniana em termos de operador número. Não desse operador número, mas de ter um operador número. Então, o que a gente faz é fazer uma transformação, chamada transformação de Bogoliubov, transformar os férmions e fazer uma contarada danada que eu não vou botar no seminário, porque senão vai ficar cansativo pra caramba. Mas aí, basicamente, a gente consegue chegar a uma Hamiltoniana diagonalizada agora, que é uma Hamiltoniana desse tipo aqui, para novos férmions gama. Aqui está vendo um operador número desse novo férmion gama. E essa Hamiltoniana diagonalizada, agora a gente consegue saber qual é a relação dessa dispersão para esses novos férmion gama com aqueles operadores número que tinha nessa equação aqui. Eu transformo isso aqui para gama também. Bom, e aí eu chego a equações mais simples, bem entre aspas, daquele delta e daquele ρ. Que são equações autoconsistentes para o meu parâmetro de ordem e para minha computação aí, vamos botar assim, para como eu vou computar minha interação de densidade. As equações são essas. Bom, essas equações aqui, apesar de eu ter falado que são mais simples, assim, para um caso não tem solução direta, assim, imediata. A gente tem que fazer mais aproximações, né, no caso. E a primeira aproximação que a gente faz é o que a gente chama de uma S-wave e tal. Que é basicamente o seguinte, eu vou considerar que estou num caso homogêneo, e que o meu potencial, o meu acoplamento entre os elétrons lá, dado por BCS, é homogêneo também. E eu vou tomar um limite onde meu somatório pode virar uma integral. E aí eu chego às seguintes equações para o meu parâmetro de ordem e para minha interação lá, meu ρ barra aqui. Eu vou chamar de ρ barra porque não tem um nome, eu não sei qual é o nome específico disso. Não tem um nome específico. Bom, essa daqui é essas equações integrais agora estão de fato mais simples, apesar dessa equação de forma direta não ter solução ainda. Essa segunda integral aqui tem uma solução para todo caso. Mas, bom, é só um monte de fórmula. O que eu fiz foi basicamente solucionar essa primeira equação para dois casos extremos, que é o seguinte: a gente pega, o primeiro caso extremo é temperatura igual a zero. Aqui eu a temperatura entra, a gente considera num caso com uma temperatura finita, né, não nula. Mas aí eu vou levar a temperatura zero novamente, e na temperatura zero essa tangente é igual a 1. No limite de temperatura zero, essa tangente é igual a 1. E tem uma solução exata, que é desse tipo aqui. E para a temperatura crítica também tem uma solução exata. Eu consigo achar a temperatura crítica do supercondutor, da transição metal supercondutor aqui. Como eu tinha comentado, a solução que eu achei para esse ρ eu já joguei aqui dentro. Então, essas soluções já estão considerando aquela solução do ρ. Mas, bom, enfim. Eu tenho soluções exatas nesses casos extremos. Delta e temperatura crítica. Bom, como a gente pode ver, o F0 era o que dava lá, né, o valor, como se comportava o acoplamento perdi o nome, da interação densidade. E, bom, o meu delta, diferentemente do caso BCS usual, que está escrito aqui embaixo, ele está sendo alterado pela minha
pela minha interação densidade. E minha temperatura crítica também está mudando por conta da minha interação densidade. Mas uma coisa é muito boa que a gente esperava que esse fosse o resultado, mas é bom achar o resultado que você espera. É o seguinte, bom, apesar de estar alterando o valor do meu parâmetro de ordem à temperatura zero e o valor da minha temperatura crítica, existe uma relação universal para supercondutores BCS, que é justamente delta de T igual a zero sobre KBTC, que é isso aqui. Bom, essa relação, como a gente pode ver, se eu boto isso sobre isso daqui corta, e essa relação universal, que é medida experimentalmente, essa relação universal e tal, ela continua a mesma, ela se mantém intacta. Esse foi o resultado. A gente agora está estudando, isso eu não botei aqui porque não estavam tão prontos esses cálculos, a gente agora está estudando as outras duas interações, né? Na verdade, eu estou meio travado nessa aqui, mas eu acho que quando eu resolver essa daqui vai ser mais simples, que é justamente a interação de dipolo, que é como eu tinha comentado com vocês, aquele cosseno de θ transforma para cá a linha aqui, tá vendo? E a interação de quadrupolo, que ela fica dessa forma aqui. Eu não botei as contas que eu estou fazendo aqui, porque não está pronto ainda, não vale a pena botar, mas basicamente a gente está nessa fase aqui agora, para ver como muda esse delta, né? Esse delta e essa temperatura crítica nesses casos. E depois a gente quer achar a relação de como esse F0, isso é um dos próximos passos ainda, como esse F0 aqui, esse F1 e esse F2 vão alterar lá aqueles C, D e B lá de Ginzburg-Landau. Bom, as referências que eu usei, minha referência principal que eu estou usando é justamente essa daqui, que é um artigo que já fez até cálculo com monopolo e dipolo, ele não faz com quadrupolo, mas, bom, se você ver lá alguns comentários que eu fiz aqui, tem nesse artigo também, a gente achou resultados razoavelmente equivalentes, né? Então, bom, era basicamente, apesar de usar técnicas diferentes, mas era basicamente isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, João. Parabéns aí pela apresentação, apresentou muito bem. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta para o João? Eu quero, João. Eu quero, Rodolfo. Valeu, João, manda ver. Aí, Joãozinho. Fala, João. Acho que eu já te perguntei isso da última vez, mas tem alguma motivação física você introduzir as interações quadrupolares? Você tem algum artigo que fala a respeito de algo assim? Então, lógico que assim, o trabalho que a gente está fazendo é um pouco mais, assim, a gente não está pegando um caso específico, um material específico, algo desse tipo, mas eu já li em alguns lugares sobre negócio de ordem de fase nemática dentro de supercondutores e tal, e bom, está sendo estudado, não é só eu que estou estudando, né, lógico. Mas eu já vi que tem, assim, alguns casos, eu acho que parece, aparentemente, essas interações quadrupolares, que é nemático, né, podem ser importantes, sim. A gente quer fazer, inclusive, para um caso que não seja, porque aqui a gente está considerando interações pequenas. A gente tem a ideia de fazer para interações não tão pequenas assim, mas aí as soluções lá daquelas integrais são mais complicadas. Não tem como solucionar. Não exatamente, pelo menos. Mas tem casos que estão sendo estudados, sim, dessas interações quadrupolares. A gente pegou mais para um exploratório mesmo, assim. Quer ver qual é o efeito dessas interações dentro da supercondutividade. Assim. Entendi, maneiro. Aí, tipo, no final, a ideia, né, meio que convergir, né, essas duas abordagens, né? Tanto a do sim, BCS, como eu mostrei aqui, tipo, a gente bota esse C e esse D aqui, e aparentemente é o que eu comentei, no próprio artigo do NG, essa primeira referência aqui, né, minha referência principal, ele já mostra um pouco isso. Esse B meio que ele é renormalizado pela interação de monopolo. Ele mostra lá no artigo como a interação de monopolo F0, né, pode mudar esse B aqui. E ele mostra que esse C aqui, na verdade, ele considera como sendo um termo, ele inclui dentro desse termo de derivadas aqui no artigo. Ele como eu disse, a abordagem dele é um pouco diferente. E ele
esse M estrela aqui também é um termo fenomenológico, né? Então ele trabalha dentro de com a renormalização por conta do dipolo dentro desse termo aqui. Mas aí ele mostra lá como as interações estão mudando, lá não muda o comprimento de coerência, mas como muda, tipo, penetração de London, supercorrente, coisas desse tipo. Entendeu? Como muda a quantidade de dentro do próprio supercondutor, que são calculadas no próprio supercondutor. Pô, maneiro, cara. Legal. Pô, parabéns aí de novo pela apresentação. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Eu tenho uma pergunta com relação a essa energia livre, porque eu não sei se tu chegou a comentar, ou eu perdi, não sei. Tu falou que essa energia livre, ela é invariante sobre calibre, ou ela é resultado de uma equação invariante de calibre? Não, ela é porque, tipo assim, quando eu vou explicar mais um pouco a motivação, esquece só esses dois termos aqui que são do trabalho. Esses dois termos aqui a gente incluiu. Eles são invariantes de calibre também. Sim. Deixa eu só completar a pergunta, porque eu não vejo campos de calibre, e aí eu fico me perguntando, tipo, como seria invariante de calibre essa equação? Então, bom, tem um campo, considerando o parâmetro de ordem um campo, algo tipo um campo, ele é um campo complexo, e campos complexos, a princípio, se você faz a transformação de calibre global neles, nesse tipo de ação, vamos botar, não é uma ação, aqui é uma energia livre, mas tipo, nesse tipo de ação, eles são invariantes de calibre. Concorda comigo? Sim. Então, a ação é invariante de calibre. Por que a simetria de calibre em si? A equação de London, dos irmãos London, quando eles trouxeram o modelo deles lá em 1935, o J, corrente do supercondutor, não esse J aqui, mas o J de corrente mesmo, a densidade de corrente, que no modelo de Drude lá era proporcional ao campo elétrico, no modelo dos irmãos London, ele é proporcional ao campo A, ao potencial vetor A. Então, aparentemente, quebraria a simetria de calibre, porque o A ele não é físico, né? Ele é um artifício matemático, a princípio. O potencial vetor ele é definido no eletromagnetismo a menos da transformação de calibre. De um gradiente, né? E a inspiração para uma coisa que fosse uma reação que fosse invariante de calibre, que tivesse a quebra espontânea justamente quando você está na transição, porque tá vendo aqui o A é positivo, então o mínimo é zero. Quando você passa para o T menor do que TC, ou seja, você passa abaixo da temperatura crítica, os mínimos ficam não localizados desse potencial aqui, tá vendo? Desses dois termos. Eu não sei, é porque eu não botei essa foto, mas se quiser depois eu te mostro. Mas você tem a quebra espontânea de simetria de calibre aqui. Então essa foi uma das inspirações, acredito eu, não sei se isso está escrito na literatura, estou falando coisa da minha cabeça aqui, que eu já conversei com algumas pessoas. Mas que a inspiração do Landau de fazer uma energia livre, no caso de supercondutividade, invariante com a simetria de calibre, foi justamente aquela suposta quebra dos irmãos London. Na verdade, a equação dos irmãos London você acha via Ginzburg-Landau, mas você acha ela fica igualzinha só quando você fixa o calibre igual ao calibre de Coulomb. Entendeu? Por isso que a dos irmãos London lá parecia quebrar, mas aqui, na verdade, quando você acha a equação de London via Ginzburg-Landau, ela não está quebrando exatamente. É que você fixa um calibre de Coulomb e dá nisso. Mas sim, tem um campo de calibre aqui. Considerando o parâmetro de ordem um campo, você tem um campo complexo, que é invariante de calibre global. E aí, quando você quer ir para calibre local, você faz acoplamento mínimo. Entendi. Basicamente isso. Não sei se respondeu a sua pergunta, desculpa. Não, respondeu. Valeu, Leque. Alguém? Mais? Acho que não, então, João, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. E semana que vem estamos de volta. Valeu, gente.